Olá, meus irmãos, paz do Senhor, Bispo Valdivino, passando por aqui mais uma vez. A palavra de Deus nos diz através do apóstolo Pedro: crescei na graça e no conhecimento. São ensinamentos importantes que nós podemos tirar deste versículo, desta passagem, em conexão com aquilo que já estamos falando em Mateus capítulo 28, versículos 19 e versículos 20, que foi a mensagem que Jesus deixou para que a sua igreja pregasse. A mensagem de ensinamento de tudo aquilo que Jesus havia ordenado. Eu quero falar um pouco sobre vida transformada. Eu quero ler um versículo aqui ainda, mencionar mais um versículo, que Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, nós encontramos, através da ordenança de Jesus, que devemos ensinar, nós encontramos através dos apóstolos, eu já citei aqui Pedro, já citei aqui agora Paulo, que nos fala que nós precisamos crescer. E quando nós falamos em crescer, nós estamos falando de crescer no entendimento do plano de Deus, do plano da salvação de Deus, daquilo que é mais importante na vida de qualquer cristão, de qualquer ser humano. Nós temos alguns marcos na nossa trajetória, na nossa caminhada como cristão. O primeiro deles é a conversão. Quando nós ouvimos uma pregação, uma palavra, e essa palavra então encontra uma terra fértil no nosso coração, e o Espírito Santo, por sua graça, bondade e misericórdia, abre o nosso entendimento e nós compreendemos a palavra da salvação. Nos rendemos então ao Senhor e o nosso nome é escrito no livro da vida e convertemos. Só que essa conversão, ela não é o ponto final, como já temos falado. A conversão, ela é o início de uma trajetória de mudança de vida. Quando nós aceitamos a Jesus, na verdade falamos aceitamos, mas é Ele que nos aceita, porque o errado somos nós, quem está precisando de socorro somos nós. Mas quando nós, então, nos convertemos, há uma trajetória para nós seguirmos. Ninguém tem a sua vida mudada, a não ser daqueles que ia para o caminho da perdição, do inferno, e agora reconciliou-se com Deus. Ou seja, há uma mudança na vida espiritual, no campo espiritual. A Bíblia chama de reconciliação. Mas na nossa vida física, material, por enquanto nada muda. Essa transformação que começa na vida espiritual, para ela ter continuidade na vida física, nos nossos relacionamentos, na nossa vida no cotidiano, exige um processo. As pessoas não mudam de família, de emprego, de hábito, no mesmo dia que elas aceitaram Jesus. E muitas vezes a transformação que nos é apresentada ainda é uma transformação exterior, aquilo que está no nosso exterior. Que a pessoa deva largar dos vícios, a pessoa deva abandonar algumas práticas estereótipas, mas que deva fazer mesmo, mas não é isso também que muda as nossas vidas. Não é isso que traz uma transformação. A transformação na vida do cristão, após a sua conversão, ela vai acontecendo pouco a pouco, paulatinamente. E isso pode acontecer de uma forma mais rápida na vida de alguns, mais lenta na vida de outros, e pode demorar demais na vida de alguns, por algumas circunstâncias. Por exemplo, alguém que não gosta de ser submetido à palavra de Deus, não gosta de ouvir a palavra de Deus, não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de aprender os conceitos do reino de Deus. Então essa pessoa não vai crescer, essa pessoa não vai ter transformação. Depois, se você está em um lugar onde, ao invés da palavra de Deus ser pregada e ensinada, se prega e se ensina tantas outras coisas, menos a palavra de Deus. Se prega aquilo que satisfaz, que satisfaz o ser humano, mas não aquilo que transforma o ser humano. E o que transforma o ser humano após a sua conversão é a palavra de Deus. É os ensinamentos de Deus. São os conceitos de Cristo, dos apóstolos, que vão entrar em nós através dos ouvidos, do entendimento, e vai provocar mudanças dentro de nós, para que conceitos errados sejam trocados. Ninguém consegue mudar a sua vida, ter uma vida transformada, se ela continuar com os mesmos conceitos, o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de vida. Entende? As mesmas reações, as mesmas atitudes, os mesmos relacionamentos. E como isso é mudado? Não é mudado por força de vontade.
Não é mudado porque a igreja, o pastor, o líder diz para você tem que mudar. Não. Só é mudado quando nós nos alimentamos daquilo que entra em nós e transforma nossas vidas, que é a palavra de Deus. Por isso Jesus diz, ensine-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então esse ensinar a guardar é importantíssimo. Isso muda as nossas vidas, transforma. A razão de termos tantos convertidos, mas que não crescem, que não amadurecem, que não conseguem se encontrar nessa vida, que não conseguem dar testemunho, bons testemunhos, que não conseguem ver, construir uma trajetória de crescimento espiritual e que transforma, aí sim, o exterior. Começa no interior e transforma o exterior. Por isso eu quero deixar essa palavra aqui para você. Se você quer ter uma vida transformada, você tem que estar exposto à palavra de Deus. Você não pode escolher o que você quer ouvir de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus, sendo pregada, sendo bem interpretada, que conduza você conforme Jesus ordena para a sua igreja. Eu sou o pastor Valdivino, sou pastor na Igreja de Deus no Brasil, no setor Arco-Íris, aqui em Trindade. Deus te abençoe.